Ok, então. Bom, gente, falar sobre sistema de locomoção é praticamente falar sobre o que é um animal, né? Afinal de contas, ah, os sistemas que a gente trabalha em sistemas de locomoção são os sistemas que fazem o animal o que ele é, que definem um organismo como um animal, certo? Afinal de contas, você pensar animal, animalia, vem do nome, vem de movimento, né? Animado, ou seja, que se movimenta, que se move. Então, quando o termo animal foi cunhado, ele foi criado nesse sentido, de definir todos os animais que se movimentam. É lógico que naquela época, né, se não me engano foram os gregos, eles não conheciam os micro-organismos, né? Eles não tinham essa noção de que existiam micro-organismos. Para eles ali existia fungo, né? Cogumelo, planta, bicho, gente, pedra, água, né? Então é isso que eles acreditavam lá que existia. Então, de todos esses, né? A única coisa que se mexe é o ser humano e os animais, os animais, o ser humano não eram considerados animais naquela época, né? Eram considerados aí seres superiores que vieram do espaço com naves espaciais. Não foi isso não. Essa acho que é outra teoria. Bom, mas uma das outras teorias aí não científicas, então eles acreditavam que o ser humano era algo fora da natureza, né? Um ser assim supremo e exótico, quando na verdade o ser humano fazia parte do grupo dos animais, né? Então eles deram essa definição. Então, animal é todo organismo que se move. E aí, depois é que foram se conhecendo outros bichos, outros organismos, micro-organismos, e aí esse termo animal, né, animalia, caiu por terra, né? E aí criou-se o nome metazoa, né, que de certa forma pega o termo animal, porque zoa significa animal, né? E meta significa posterior, né, ou mais recente, ou mais novo, né, tem a ideia de posterior porque é o que vem depois, né, mas em termos de escala evolutiva, significa o mais recente, aquele que surgiu mais recentemente. Então, metazoa surge para localizar que dentre todos os organismos que se movem, os mais recentes, os que evoluíram mais recentemente, né, posteriormente, são considerados animais, né? E aí, se a gente pensa, então, beleza, então, tudo bem, eu desconsidero aí que o micro-organismo é animal, eu pensar, o que significa quando a gente diz que o animal se move, né? O animal se mover significa que ele tem músculos, né? Então, o movimento dos animais é gerado através de contração muscular, certo? Então, supostamente, todos os metazoários seriam os organismos que possuem o músculo, né, a musculatura, ou alguma coisa que funcione como musculatura, né, algo que faça contração, mas no geral a gente está se referindo à musculatura. Então, o primeiro componente que é importante a gente ressaltar do sistema de locomoção é isso, né, é a musculatura, ok? Então, a musculatura é o primeiro componente importante do sistema locomotor, certo? Beleza, mas se a gente parar para pensar, existem organismos que são considerados como animais, mas eles não têm musculatura, né? Por exemplo, os quinidários, né, os quitenóforos, os animais com simetria radial, primariamente radial, eles não têm musculatura. Então, tá fora aí, né, de animais. Esponja também não tem musculatura, né? Porque a esponja, ela não se move, né? Ela só se move num momento da vida quando ela produz o gametinha, né? O gameta dela e a larvinha. Aí ela se move, mas no geral ela está parada, então ela também não tem músculos. Então a gente tem outros animais, como placozoários, mesozoários, que não possuem também musculatura. Aí isso aqui, já gerou outro problema, né?
animal não é um organismo que se move usando a musculatura? Então, se esses animais não têm musculatura, o que eles são, então, né? E aí se cunhou para esses animais o termo parazoa, que significa quase, né? Então, quase ou próximo, né? Talvez próximo seja melhor, próximo de animais, né? Porque vem de paralelo, né? Ou seja, andam juntos, né? Então, animais e algo que poderia ser um animal, né? E aí esse grupo metazoa fica dividido em parazoa, os animais que se movem, mas não têm músculos, e eumetazoa, os animais que se movem e têm músculos. Né? Esse prefixo eumetazoa, significa verdadeiro, né, próprio. Pode ser verdadeiro mesmo. Então, fica com os verdadeiros animais, né, os animais reais, os animais corretos, são os que têm músculos. Os outros são animais também, mas eles estão aí no meio termo. Isso significa, evolutivamente, que esses animais parazoários, que a gente vai manter na nossa cabeça, esponjas equinidários, né, poríferos equinidários, eles seguiram um caminho evolutivo separado do restante dos animais. E por isso, por terem diversificado do grupo dos animais há muito tempo, né, foram um dos primeiros, eles ficaram muito diferentes do que é um animal hoje, né, do que a gente considera um animal hoje. Então, por isso que eles não são parecidos com a gente, mas eles ainda assim são considerados animais porque eles derivam do mesmo ancestral que deu origem a todos nós, né? E a gente sabe disso porque eles compartilham de uma carga genética, né, principalmente relacionada aos genes do desenvolvimento embrionário, que são os genes homeobox, e esses genes, além de outras coisas, além de outras sequências genéticas, diz pra gente que eles compartilham do mesmo ancestral que nós, certo? Que é aquele ancestral conoflagelado. Mas se a gente pensar, se eles se movem, não tem músculos, como é que eles se movem, né? Então, esses animais se movem utilizando células ciliadas, né? Eles se movem por batimento ciliar. Então, eles têm um tecido, que normalmente é o ectoderma, e esse tecido, por batimento de cílios, faz com que o organismo se mova, certo? Esses cílios que esses animais têm, quando você olha o tecido como um todo, parece mesmo um tecido ciliado, mas quando você analisa a nível celular, você vê que, na verdade, cada célula do tecido tem um cílio, certo? É diferente de um protozoário ciliado, que uma célula tem muitos cílios. Na verdade, cada célula tem um cílio, né? Então, é como se fosse, na verdade, um flagelo, certo? Se você pensar assim, espermatozoide, né? Ele não é uma célula com um flagelo? Então, a célula que a gente chama de célula ciliada, ela, na verdade, é como se fosse um espermatozoide, é uma célula com um flagelo. Só que esse flagelo, ele bate do jeito que o cílio bate, né? Porque o flagelo, ele bate em chicote. Então, ele gera propulsão. Já os cílios, eles batem como se fosse... Dessa forma que eu estou fazendo aqui, eu não sei o nome disso aqui não, tá? Como se fosse uma hipérbole, né? Ele bate assim, como se fosse o planeta Terra rodando em volta do Sol, certo? Ele bate nesse sentido. Então, ele não cria um impulso, ele cria o movimento da água ou do muco, né? De forma paralela ao corpo do animal, e esse movimento da água paralela ao corpo do animal gera o impulso, né, para ele poder se escorregar, ou se arrastar, né, ou nadar, né, ou deslizar no meio da água, certo? Então, é um modo diferente, muito mais parecido com o modo do cílio. Por isso que o povo chama de células ciliadas, porque a gente sabe que a diferença de flagelo de cílio é só o modo que ele bate, estruturalmente é a mesma coisa, né? Então é importante ressaltar isso, porque os animais, eles não têm células ciliadas, né, praticamente. Quem tem células ciliadas são os protozoários cilióforos,
Então, o que a gente tem é célula flagelada que funciona como um cílio, tá? Então, é importante ressaltar isso, para não confundir. Agora, esse movimento ciliar que a gente vai encontrar, né, ou flagelar, que a gente vai encontrar nas esponjas e nos gametas masculinos de todos os outros animais, e também em alguns outros tecidos específicos, né, como, por exemplo, tecido do trato respiratório, tecido do trato reprodutor, tem outros tecidos que possuem células ciliadas, mas para movimento, para gerar movimentação, a gente só vai encontrar nas esponjas, nas larvas dos animais e nos gametas dos animais, certo? Isso que vai gerar propulsão para eles. Esse sistema de movimento ciliar, ele é um sistema dos protozoários, né? Os protozoários evoluíram esse sistema e a gente herdou, né? Então, você tem lá os cilióforos se movem utilizando cílios verdadeiros, né? E o resto dos protozoários se move utilizando flagelos, né? São os protozoários flagelados. Então, você tem protozoário com um flagelo e protozoário com 2 flagelos. A maioria dos protozoários com 2 flagelos são protozoários unicelulares ou são plantas. Os protozoários com um flagelo só podem ser amebas, podem ser fungos e podem ser animais, né? Sendo que os animais possuem, normalmente os animais possuem um flagelo só na sua célula e esse flagelo fica voltado para trás, né? A célula tem um flagelo voltado para a região posterior, igual um espermatozoide, certo? Então, esse movimento flagelar ciliar, né, um movimento celular, ele é gerado por cílios, ok? Isso serve para mover um animal, né, desde que ele seja de tamanho muito pequeno, muito reduzido. Então, a gente tem as larvas que se movem por cílios, a gente tem pequenos vermes que se movem por cílios, né, como rotíferos, guinatíferos, escalidóforos, gastotríqueos, né, até o nome do grupo, né, gastotríquea, até algumas planárias também se movem utilizando batimento ciliar, certo? Então, muitos animais se movem utilizando batimento ciliar. Então, esse é um modo bom de mover, né, e nem por isso os animais vão jogar fora sem à toa. É igual você andar de bicicleta, né, você andar de skate, você andar de patinete, né? É um modo simples de se mover, né? E fácil, rápido, de grande acesso. Então, todos os animais têm isso aí, essa herança vindo lá dos protozoários. Mas esse movimento ciliar, ele tem restrições, né? O animal não vai querer se tornar um grande predador ou fugir de um grande predador utilizando batimento ciliar, né? Vai ser impossível, porque é um movimento muitas vezes lento, demorado, custoso, que depende de um meio líquido, né? Porque lembra, o animal está sempre escorregando. Então depende de um meio líquido, ninguém vai bater cílios no meio da terra, não vai sair do lugar, né? Então, assim, tem grandes limitações. E só animais muito pequenos vão utilizar apenas o batimento ciliar como movimentação. Se o animal quiser se mover um pouco mais rápido, ele vai ter que utilizar um outro tipo de movimentação, que é um movimento muscular. Ele vai ter que contrair os tecidos do corpo dele para criar ondas, né, ondulações, que a gente chama de peristaltismo, que vai fazer com que o animal seja propelido pelo ambiente, né? Então, ele pode escorregar utilizando o batimento ciliar e ele também pode fazer contrações da parede do corpo e criar essas ondulações, que são os peristaltismos, para poder fazer com que o animal se empurre, né, pela superfície do chão, ok? Você pode ver como é isso fazendo você mesmo o experimento. Depois você deita aí no chão da sua casa e tenta se mover sem usar os braços e a perna, só mexendo o seu corpo para cima e para baixo, né, como fazendo movimentos ondulatórios. Você vai ver que vai funcionar, você vai conseguir sair do lugar, mas também não vai ser tão rápido, né? E não vai ser tão fácil, vai gastar muita energia, né? Para fazer essa contração. Bom, então existia essa pressão para o animal evoluir a musculatura, certo? Mas para ter músculo,
você precisa ter o precursor do músculo, certo? E a gente sabe que toda musculatura, toda célula muscular, ela deriva de um tecido embrionário que é chamado de mesoderma, né? O mesoderma é um tecido que gera a musculatura, que é um tecido produzido aí pela diferenciação do endoderma, né? Que é o tecido interno. Esse mesoderma, ele vai estar presente só nos animais considerados como bilatérios, né? Os animais bilaterais. Portanto, os animais de simetria radial, como os quinidários, não possuem mesoderma, certo? Eles não possuem músculos, mas mesmo assim eles conseguem fazer contrações, porque se você lembrar, você vai lembrar da água-viva, que ela consegue fazer contração, não é? Ela consegue fazer movimentos. A hidra, a anêmona, né, que fica lá no chão, ela mexe os tentáculos dela. Então, tudo isso é contração. Só que não são músculos que geram essa contração, porque a anêmona não tem músculos, certo? Então, ela contrai o próprio tecido epitelial dela, tanto a epiderme quanto a gastroderme, né? As duas têm função contrátil, certo? Os dois tecidos conseguem contrair, coisa que o nosso tecido não faz, né? O nosso tecido, é lógico que ele tem um movimento, mas ele não tem movimento de contração, ok? Então, a gente percebe que, à medida que os animais foram crescendo de tamanho e se tornando cada vez mais predadores e cada vez menos filtradores, houve a pressão evolutiva para que surgisse um tecido contrátil, né? Então, parece até se você pensar que essa é uma lei da natureza, né? Para se mover, precisa de contração, precisa de contrair. Então, o que eu tenho ali para contrair? Eu tenho um músculo, então vou contrair o músculo. Não tem músculo? O que você tem aí que eu posso usar para contrair? Eu tenho tecido epitelial, então contrai isso aí mesmo que vai dar certo. Certo? Então, você vê que existe essa pressão para que haja contração do tecido muscular, contração dos tecidos do corpo para que haja movimento, tá? Então, movimento e contração parece que estão correlacionados, certo? Mas, isso, aí se a gente pensar, se eu tenho o tecido epitelial lá nos quinidários contraindo, e tecido mesenquimal, né, do mesoderma, contraindo nos bilatérios, o que esses dois tecidos têm em comum que a seleção natural conseguiu utilizar para poder gerar contração? O que é encontrado nesses dois tecidos que vai capacitar o animal de contrair? Porque a seleção natural não cria nada, né? Ela na verdade, ela pega coisas que já existem, né? A evolução pega coisas que já existem e dá um novo propósito para aquilo. E a gente sabe que a estrutura que tem dentro de todas as células dos animais e que é capaz de fazer contração é o citoesqueleto, né? O citoesqueleto das células é formado por uma série de proteínas fibrosas, né? Em formato de fibras, de fios, que são capazes de movimentação, de contração, né? Essa contração, inicialmente, na célula, ela foi utilizada para mover coisas dentro da célula, né? Então, por exemplo, mover uma organela para cá, mover outra organela para lá, ou então mudar o formato da célula, fazer a célula ficar mais encolhida, a célula ficar mais esticada, e também o citoesqueleto é utilizado para mover os cílios e os flagelos. Então, já existia uma estrutura dentro da célula que poderia ser utilizada para poder fazer contração, né? E dentre essas fibras que compõem o citoesqueleto, as principais é a actina e miosina, né? Então, a actina e a miosina são fibras que, pela interação que existem entre elas, elas conseguem fazer a contração muscular, ok? E daqui a pouco eu explico mais sobre isso, para eu não me delongar muito nessa introdução, que já está muito delongada. Então, a seleção natural pegou essa ideia, tem actina e miosina aqui no tecido epitelial, tem actina e miosina no tecido mesenquimal, então eu vou pegar e vou fazer músculo com tecido epitelial, vou fazer músculo com tecido mesenquimal, certo? Por que ela fez isso, né? Por que a seleção natural não usou a próprio tecido epitelial dos bilatérios para fazer contração, né? Porque a seleção natural não tem propósito, né? Ela calhou dela usar o tecido epitelial
nos radiados e calhou dela utilizar o tecido mesenquimal nos bilatérios, né? Vai saber por que ela fez isso, certo? Então, usando essa mesma estrutura, né, que é o citoesqueleto, ela conseguiu criar dois sistemas de contração, certo? E esses sistemas de contração, eles dão origem a toda a musculatura que a gente vê no reino animal, né? A musculatura, entre aspas, né, que é chamada de epitélio muscular, epitélio-musculatura dos radiados e a musculatura dos bilatérios. E aí a musculatura dos bilatérios é a mesma para todos, certo? Beleza, então você tem um animal que está contraindo, então ele consegue puxar a cabeça dele para frente, ele consegue puxar puxar a cabeça dele para trás, puxar o rabo dele para frente, né? Levantar o lado de cá, levantar o lado de lá, fazer ondas de peristaltismo na barriga dele, e aí ele consegue se arrastar, ele consegue não só mover o corpo dele em relação ao próprio eixo, né, que é o que a gente chama de movimento, né? Então, quando você movimenta, você está, por exemplo, eu movimento meu braço, eu movimento minhas pernas, movimento minha cabeça, é um movimento. Agora, quando você, não só a musculatura consegue fazer isso, quando ela consegue também mover os órgãos também, né? Como ela consegue também fazer locomoção, que é tirar o corpo de um ponto e levar para o outro, certo? Agora, para fazer a locomoção, para um animal se locomover, ele pode usar só a musculatura? Pode, né? Como eu falei, fazendo essas ondinhas. Mas isso não vai ser muito eficiente, né? Eu já falei, depois vocês vão fazer esse experimento, tá? Vocês chamam o irmão de vocês, ou uma prima, ou o próprio crush, e aposta uma corrida aí fazendo esses movimentos peristálticos, vocês vão ver como que é difícil. Não dá muito para correr, não dá muito para ir muito rápido, sabe? Certo? É mais uma questão de locomoção, deslocamento, procura de algum esconderijo, de alguma coisa assim, do que necessariamente uma locomoção mesmo, né, atlética, vamos dizer assim. Isso aí, já só com músculo, é muito difícil de fazer, certo? Porque o músculo, ele precisa de um anteparo para ele, né? Por exemplo, quando o animal está fazendo esse peristaltismo, para o animal ir para frente, não adianta só ele fazer esse movimento aqui, ó, certo? Se ele ficar só fazendo isso aqui, ele não vai sair do lugar. Ele precisa transferir a energia da contração muscular para um substrato, para ele gerar o impulso que vai empurrar ele para frente. Então, na hora que ele faz a ondulação do corpo, ó, essa parte aqui que está levantada vai bater no chão, tá vendo? Ó, aqui, essa outra minha mão aqui é o chão. Esse aqui é o meu vermezinho, né? Então, na hora que ele faz assim, ele bate o músculo no chão e a força de contração do músculo é transferida para o chão. E aí o chão devolve para o corpo do animal uma outra força, né? Uma força de empuxo, sei lá, não lembro o nome dessas forças físicas. Mas ele devolve para o corpo, lei da ação e reação, né? Devolve para o corpo do animal uma outra força, que é utilizada para, ó, tá vendo? Para empurrar o animal para frente. Tá vendo? Faz o empurro do animal para frente. Então, o animal é lançado para frente e ele usa o restante da musculatura para puxar o corpo junto, ó. E aí ele vai, ó, já desloquei para cá. Aí ele faz de novo, já desloca para cá. Ele faz de novo, já desloca para lá, tá vendo? Então, a musculatura, ela precisa de uma contraforça, né? Um contraposto para gerar uma contraforça para o animal poder se mover, senão ele não se propele, ele não consegue sair do lugar, ok? E aí é lógico, não dá só para ficar usando substrato, né? Até porque, por exemplo, nadar seria praticamente impossível, né? Porque o animal não conseguiria gerar o impulso necessário para ele nadar, certo? Então ele precisa de um contraposto. Esse contraposto é o sistema esquelético, né? O sistema esquelético, ele evolui junto com o sistema muscular, porque ele vai atuar como alavanca do sistema muscular. Então, o músculo contrai, move o sistema esquelético e o sistema esquelético move o corpo. Então, o sistema esquelético, ele passa a ser o chão do animal, né? Então, enquanto o vermezinho usa o chão, né, o substrato, para se propelir, o animal que tem um sistema esquelético, ele vai utilizar o próprio corpo como chão.
para poder se propelir. Então, a gente se propele dentro de nós mesmos. Foi meio filosófico isso, mas a gente se propele usando o nosso próprio corpo, tá? Então, aí vem o sistema esquelético, ok? E é lógico, mover utilizando músculo e sistema esquelético não necessariamente vai te fornecer um deslocamento, vamos dizer assim, adequado, né? É só você imaginar, por exemplo, não é porque o seu crush, a sua crush consegue mexer os braços e as pernas que ele vai saber dançar, né? Não é porque você sabe mexer seus braços e as suas pernas que você vai conseguir correr. Não é só porque você mexe os braços e as pernas que você vai conseguir nadar, né? Esses movimentos mais complexos, que envolve não só movimentação, mas envolve também coordenação, né? Então a gente precisa coordenar os músculos para eles poderem agir de forma que faça sentido, né? Em termos de movimento, precisa de um outro sistema que vai supervisionar essa movimentação e vai garantir que as coisas se movam na hora certa e na sequência certa. E aí o animal consiga realmente se movimentar, né? Aí você imagina, por exemplo, aquele animal, né, que eu estou usando aqui de exemplo, né? Esse animal, esse vermezinho da minha mão. Não adianta só contrair os músculos do corpo para se mover. Para gerar um movimento peristáltico, é importante que as contrações aconteçam sequencialmente, né? Primeiro contrai aqui, depois aqui, depois aqui, depois aqui, depois aqui. Ela chega aqui, esse aqui já está relaxando, e o animal, tá vendo? Precisa ter uma ordem, uma coordenação, né? Então, os músculos precisam estar coordenados, coreografados. E isso é feito por um sistema de coordenação, de integração, certo? Que é o sistema nervoso. Então, o sistema nervoso, ele vem aí como um supervisor da função esquelético-muscular, da função motora, né? Então, muitas vezes a gente pensa no sistema nervoso como um sistema de controle, como se o sistema nervoso controlasse os músculos, né? De certa forma, ele até controla, mas na verdade ele não está controlando, né? Ele está, na verdade, coordenando, certo? Quem contrai o músculo, ele tem vontade própria. Se ele quiser contrair, ele contrai. Mas o sistema nervoso, ele meio que dá uma orientada, né? Fala assim, ó, não faz isso não, fica quieto aí agora, deixa para você contrair daqui a pouco, né? Então, ele faz uma orientada, ele diz assim, agora você, agora você, agora você, agora você, né? Ele vai dizendo para os músculos quem vai contrair em qual momento, em qual situação, para gerar aquele comportamento que a gente espera, seja ele natação, corrida, voo, né? Ataque, defesa, cópula, né? Então, tudo isso é relacionado com a coordenação da musculatura. Se deixar essa musculatura fazer sozinha, ela não ia conseguir coordenar. Quando você pensa um animal muito pequenininho, né, microscópico, que não faz muita coisa, né, que só escorrega para lá e para cá, aí não tem tanta necessidade de tanto controle, né, porque praticamente ele tem ali meia dúzia de músculos, e esses músculos meio que conseguem um conversar com o outro, porque são poucos, né? Agora, quando você tem um animal grande, que é complexo, que tem muitos músculos no corpo, aí já não dá para um ficar falando com o outro, né? Por exemplo, os músculos da minha cara nunca iam conseguir conversar com os músculos do meu pé, que está muito longe, né? Não tem como passar essa informação. Então, quem vai passar a informação e dizer para a minha cara que meu pé está no chão, dizer para o meu pé que a minha cara está olhando para frente, é o sistema nervoso, é o sistema de comunicação, né? De comunicação, de coordenação, e ele é também um sistema de integração. O que significa integrar, né? Ele faz com que todos os sistemas do corpo se entendam, porque é o sistema nervoso que cria a linguagem biológica através do qual os nossos tecidos conversam, né? Então, um tecido fala com o outro
principalmente utilizando o sistema nervoso, porque o sistema nervoso, ele fala uma língua que só ele sabe falar, praticamente, né? Ou pelo menos os outros não quiseram mais falar, só ele sabe falar, então meio que para um dos meus tecidos conversarem um com o outro, eles precisam passar essa informação através do sistema nervoso. É lógico que eles podem falar por conta própria, né? Eles têm a linguagem deles, eles lançam substâncias químicas, eles fazem comunicação de eletroquímica pela membrana, eles conseguem conversar, mas em distâncias muito grandes, essa conversa já não funciona. E agora o sistema nervoso consegue fazer, rapidinho, ele consegue levar e trazer informação. Então, para que eu vou gastar, né, energia tentando falar com aquela célula que está lá longe, se eu posso dar o recado para o sistema nervoso leva para ele, certo? Então, o sistema nervoso também faz esse papel de integração, ok? Então, você tem sistema nervoso, sistema motor, sistema esquelético trabalhando sempre juntos para fazer o animal ser o que ele deveria ser, um organismo que se move, né? Se move para quê? Para procurar um ambiente agradável para ele, para fugir de um estresse, para procurar um parceiro sexual, para reproduzir, para buscar o alimento, para fugir do predador. Todas essas coisas que fazem parte do dia a dia do animal é feito através dessa integração entre o sistema nervoso, o sistema motor e o sistema esquelético, ok? É lógico que o animal se movendo, então, por exemplo, você pôs tudo ali no animal, você já pôs todas as vísceras, cobriu o animal de músculo, colocou um esqueleto e ligou o sistema nervoso, né? Aí o animal começa a se mover. O que falta para ele? Falta para ele saber para onde ele vai e da onde ele está vindo, né? Falta para eles perceber o ambiente. Então, o sistema nervoso, junto com outros tecidos do corpo, construíram o que a gente chama de órgãos sensitivos, né? Os sensores do corpo, que vão dar informação para o corpo sobre, não só uma informação sobre o próprio corpo, como também informação sobre o meio que nos cerca, né? Então, o animal precisa entender que ele pode ir por aquele caminho, que o predador está vindo aqui por trás, ou está pulando na lateral dele, que o parceiro sexual dele está bem aqui do lado, que a comida tem mais comida lá na frente do que aqui. Ele precisa saber essas coisas, ele precisa ter informações sobre o meio ambiente. Quem traz essas informações para o nosso corpo são os órgãos sensoriais, né, os órgãos sensitivos. E quem interpreta essa informação que os órgãos sensitivos traz também é o sistema nervoso, né? Então, os órgãos sensitivos falam a língua que o sistema nervoso consegue entender. E o restante das células do nosso corpo não consegue, certo? Então, meio que o sistema nervoso, ao fazer parte da construção do sistema sensorial, que é importante para o músculo se mover de forma correta, ele acaba assumindo uma segunda função sistêmica, né, fisiológica, que é a de perceber o meio ambiente, né, trazer informações que vêm do meio ambiente e passar isso para o músculo quando ele acha necessário, né? Então, o músculo não consegue fazer a tarefa dele correta se o sistema nervoso não passa para ele essa informação, né? Então, através da evolução do sistema nervoso, sistema sensorial, o sistema nervoso, entre aspas, escravizou o sistema muscular, porque o sistema muscular só consegue fazer as suas atividades se o sistema nervoso dá a informação necessária para ele fazer, né? Então, é meio que como se os neurônios, né, como se o sistema nervoso escravizasse o sistema muscular. Você não vai mover mais sozinho, não, porque vai mover para quê? Você vai para onde? Não sabe o que você tem que fazer, quem sabe sou eu. Então, eu tenho a informação, eu vou te passar e você faz. E aí, nessa relação, que eu estou falando assim, de forma bem jocosa, mas essa relação fisiológica de causa e efeito, o sistema muscular foi se tornando cada vez mais voltado para só contrair, e o sistema nervoso foi tomando cada vez mais a função de sentir, coordenar, integrar e aí, consequentemente, controlar, né? Então, aí quando a gente chega nos animais mais complexos, como a gente, né, como nós, a gente percebe o quão importante é o sistema nervoso, porque
evolutivamente, ele foi absorvendo funções que eram de outros sistemas. E aí ele acabou se tornando um dos sistemas mais importantes do corpo, porque sem ele ninguém mais funciona, certo? Mas não era assim. No começo, você pegar animais bem basais, eles não dependem tanto do sistema nervoso, certo? O sistema nervoso para eles é tipo uma coisa adicional. Então, assim, existe essa relação de quanto mais complexo é o animal, mais peso tem o sistema nervoso, menos peso tem em tomadas de decisão os outros sistemas, mais dependente a gente é. Então, os mamíferos, né, os vertebrados, que representam aí um estágio mais avançado desse sistema que eu estou falando, são os mais dependentes do sistema nervoso. A gente é tão dependente do nosso sistema nervoso que uma lesão no nosso sistema nervoso incapacita o nosso corpo. Esse tipo de coisa não acontece nos outros animais, nos animais invertebrados. Se você cortar o sistema nervoso de um verme na metade, ele vai continuar vivo, ele vai continuar se movendo. Ele vai perder a coordenação, mas ele vai continuar se movendo. Então, ele depende muito menos do sistema nervoso. Tem animais que nem dependem do sistema nervoso. Pode tirar o sistema nervoso daqui, ele vai continuar vivo, certo? Então, assim, a gente se tornou muito dependente, porque o nosso sistema nervoso foi captando as funções que os outros animais... É por isso que a gente enfiou ele dentro de uma caixa de osso, né? Numa caixa e num tubo de osso, né? Para não acontecer nada com ele, porque qualquer coisinha que acontece com ele ali, já era. Certo, gente? Então, beleza. Então, nessa primeira parte, então, eu quis dar contar essa história sobre a evolução do sistema locomotor nos animais, para vocês entenderem, né? De onde a gente veio e para onde a gente está indo, ok? E para mostrar como que esses três sistemas estão integrados, ok? Bom, então agora a gente vai ver um por um, certo? Para a gente ver alguns detalhes sobre eles, mas o geral da aula eu já falei. O mais importante vocês entenderem era isso que eu expliquei aí agora, tá bom? Bom, então vamos lá, vamos começar então com o sistema motor, que ele é vamos dizer, o sistema muscular, né? Que faz mais sentido didaticamente começar por ele, tá? Mas ele não foi o primeiro que surgiu, tá? Antes de existirem músculos, já existiam neurônios, certo? Beleza, então o sistema muscular, o sistema motor, né, que a gente chama sistema muscular, ele é composto por músculos. Então isso aqui vocês já sabem, eu só vou relembrar, eu sei que tem algumas pessoas aí que não fizeram ainda as outras disciplinas, mas o sistema muscular, ele é composto por 3 tecidos básicos, né, então você tem a musculatura esquelética, a musculatura lisa e a musculatura cardíaca. Esses 3 tecidos, eles na verdade são o mesmo tecido, né? Todos eles derivam de um mesmo tecido embrionário, tá? Que nos vertebrados é o somitos da neurula e nos invertebrados é o mesoderma, tá? Então todos eles meio que são o mesmo tipo de tecido, que é um tecido muscular. Mas como cada um se especializa numa coisa diferente, eles acabam se tornando morfologicamente tecidos diferentes. Em determinados animais invertebrados, é até difícil de você conseguir diferenciar entre o que é um tecido liso e o que é um tecido esquelético, porque eles são muito parecidos entre si, tá? Essa grande diferença de tecido liso e tecido esquelético é uma coisa mais típica de um animal vertebrado, ou então de um animal invertebrado que tem uma complexidade muscular um pouco maior. Certo? Bom, eu já expliquei para vocês naquela primeira aula sobre esses 3 tipos de tecidos musculares, mas cabe só a gente lembrar que esses tecidos eles se diferem principalmente em 3 coisas: na forma, na função e na localização, tá? Então, o tecido liso, ele é um tecido formado por células em forma de fuso, e as fibras contráteis dentro deles são configuradas em rede. Então, ele é um tecido que, quando contrai, ele contrai em todas as direções, certo? Então, ele faz tipo isso que eu estou fazendo com a minha mão, certo? Como ele é organizado nesse formato de fuso, né, ó, como estou fazendo aqui com a minha mão, na hora que ele contrai, ele meio que se enrola nele mesmo, né, ó, ele faz assim, ó, certo?
Porque, como contrai em todas as direções, ele faz isso. Então, ele tenta virar uma bolinha, tá? Ó, porque a contração está vindo em todas as direções. Quando você organiza esse tipo de tecido num feixe, né, numa lâmina, na hora que essa lâmina contrai, ela tende a se fechar, né? Ó, então, uma célula, aí quando você põe várias células juntas num tecido, na hora que isso aqui contrai, ele tende a se fechar. Se você faz uma bolsa, né, uma bolsa desse tecido, quando todo mundo contrai, o que acontece com a bolsa? Ela se colapsa, né? Então, o tecido muscular liso, ele tem a função de fazer contrações no sentido de comprimir, de apertar, né? De colabar a estrutura que ele está relacionado, ok? Então, toda vez que você precisa fazer uma contração que vai espremer, colabar, fechar, né? Apertar, normalmente funciona, você coloca o tecido liso, tá? E ele consegue prender e ficar segurando por bastante tempo sem fadigar, ok? O tecido muscular esquelético, ele já não tem as fibras organizadas em rede, ele vai ter as fibras organizadas em feixes, né? Linearmente. Então, na hora que ele contrai, ele não vai fazer assim, ele vai fazer assim, ó, né? Ó, ele vai fazer isso, ó. Ele vai puxar unidirecionalmente, igual um elástico, ok? Igual uma peça de elástico, né? Igual um tecido de uma roupa, né? Ó, ele vai fazer isso aqui. Então, quando uma célula muscular de tecido esquelético contrai, ela faz isso. Quando você tem um tecido, né, de células esqueléticas e esse tecido contrai, né, ele faz isso, ele encolhe, né? Eu não vou conseguir fazer isso, tá, gente? Porque a minha mão não entra na outra. Mas ele encolhe, igual o tecido, né? Ó, ele vai encolher, tá? Então, ele encolhe, certo? Ó, tipo assim que eu tô fazendo, acho que assim dá para entender. Então, ele encolhe, ok? Então, ele faz a contração, ele puxa uma extremidade em direção à outra, certo? Bem diferente, né? Então, se você criar uma bolsa e colocar tecido esquelético nela, essa bolsa vai fazer assim, ó, certo? Ó, ela vai pegar a bundinha dela aqui, ó, e vai puxar para cima. Tá vendo? Se você faz um tubo, né? Você faz um tubo desse tecido, esse tubo vai fazer assim, ó. Tá vendo? É diferente do tecido liso, que fecha, que espreme. Esse estica e encolhe, ok? E o tecido muscular cardíaco é um tipo de tecido muscular esquelético, mas que está associado ao coração. Então, o tecido cardíaco, ele é anastomosado, ou seja, ele se ramifica, né? Uma célula se ramifica, formando uma rede de células. E na hora que ele contrai igualzinho o tecido muscular liso. Só que o tecido muscular esquelético, além de ter a capacidade de se contrair mais vezes, sem fadigar, que é uma coisa que o tecido esquelético faz, né? Que eu não tinha falado, o tecido esquelético, ele consegue contrair várias vezes sem fadigar. Mas se você contrair e segurar, ele fadiga rápido. É o contrário do liso, né? O liso não consegue ficar contraindo muito rápido, mas ele contrai e segura. E aí ele demora para soltar, certo? Lembra? Nem, por exemplo, você vai abraçar o seu crush, você não quer abraçar ele, ficar bem abraçadinho com ele assim, ó. Então você está fazendo um abraço de tecido muscular liso, né? Então você segura ele e nem cansa, né? Fica lá agarrado nele o tempo todo, até esquece de estudar para a prova. Agora, quando você está fula de raiva do seu crush, quer dar umas porradas nele, né? Você mexe a sua mão rápido, dá umas cacetadas nele, né? Ou então, quando você quer fazer carinho, você fica lá fazendo carinho nele, né? E fica o tempo todo fazendo carinho, fazendo carinho, fazendo carinho, e não cansa também, né? Então, você está fazendo aí um carinho de tecido muscular esquelético, né? Um carinho eterno, que não acaba nunca, ó. Você fica lá, né? Fazendo carinho nele eternamente, certo? Então, o tecido muscular esquelético, ele faz coisas rápidas e não fadiga. Mas se você ficar pressionando, né? Se ele ficar tenso muito tempo, ele fadiga rápido, ok? Por isso que quando você vai fazer lá os exercícios físicos na academia, você levanta lá o peso, aí rapidinho você já tá, eu não aguento mais, e solta, né? Porque o tecido muscular esquelético fadiga rápido.
certo? Contrai rápido, fadiga rápido. Contrai devagar, fadiga devagar, ok? E o tecido muscular cardíaco, preciso colocar assim, né? O tecido muscular cardíaco, ele pega o melhor dos dois, né? Ele contrai rápido e forte, que nem o tecido esquelético, e muitas vezes, né? E praticamente não fadiga, que seria uma coisa do tecido muscular liso e contrai em todas as direções, porque o coração ele tem que espremer, né? Para espirrar o sangue lá de dentro. Então ele contrai em todas as direções, não fadiga, que nem o liso. Contrai rápido e forte, que nem o esquelético, né? Então é meio que um híbrido desses dois, ok? E o tecido muscular esquelético, o tecido muscular cardíaco, ele ainda retém capacidade de se autocontrolar, né? Então, se tem um músculo rebelde no corpo dos animais, é o músculo cardíaco, né? Porque mesmo quando o cérebro manda, ele não obedece. Por isso que a gente faz loucura de amor. Eu não podia perder essa piada. Mas não é isso, não. Ele move por conta própria, porque ele tem seu próprio plexo nervoso, né? Porque ele recebe células da goteira neural, né? Da crista neural. Então, ele funciona lá por conta própria. Até se a pessoa morreu, o coração continua batendo, né? Por conta disso, certo? Ele se autocontrola. Ok? Os outros não. Esses dois aqui, eles não conseguem mais se autocontrolar. Eles até tinham uma capacidade de autocontrole antigamente, né? Nos primeiros animais, mas recentemente ele não tem mais capacidade de autocontrole, certo? Então, quem controla eles é o sistema nervoso, né? O sistema nervoso que diz, contrai, 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 né? O sistema nervoso que faz isso. Ok? Beleza, mas o que é importante da gente saber desses três tecidos é que a unidade básica da contração muscular não é o tecido muscular, não é a célula muscular, né? Porque, como eu disse, elas podem variar. A unidade básica da contração muscular são as fibras de actina e miosina, que é o que está mostrando aqui, né? Então, independentemente de ser liso, esquelético, estriado esquelético ou estriado cardíaco, ele todos os três têm actina e miosina, né? E da contração das duas juntas que gera o movimento muscular. Então, a estrela, na verdade, as estrelas, né, da contração muscular é a dupla sertaneja, actina e miosina. Certo, gente? Isso é muito importante. E essa actina e miosina não é uma coisa exclusiva dos músculos. Todas as células do nosso corpo têm actina e miosina, porque elas são componentes básicos do citoesqueleto, né? Então, todo mundo tem. Só que a célula muscular, ela tem muita actina e miosina, certo? Então, ela ocupa praticamente todo o seu citoplasma com actina e miosina, e com retículo endoplasmático, né, para poder gerar a proteína para fazer a actina e miosina, tá? Então, é praticamente isso, a diferença, tá? Tem outras diferenças, mas a principal é essa. Mas, a priori, toda célula do nosso corpo poderia fazer o papel do músculo, mas o músculo faz melhor. Então, a seleção natural manteve o músculo e aprimorou ele, ok? Beleza. A gente tem que entender que a musculatura nos animais, ela pode se configurar de três formas diferentes, né? Então, a musculatura pode ser longitudinal, ou seja, os feixes musculares, eles são organizados longitudinalmente ao eixo do corpo. Então, a gente tem que lembrar que todo animal que tem músculo é um animal bilateral, né? Então, se ele é um animal bilateral, ele tem cabeça, tronco e uma cauda, né? Vamos dizer assim, um ponto final. Então, os músculos, eles podem se organizar no sentido da cabeça para a cauda, e quando eles contraem, eles vão fazer o corpo do animal, a cabeça do animal em direção à cauda, né? Então, a boca em direção ao ânus, então vai fazer o animal se encolher, certo? E pode ter também a chamada musculatura circular, que é a musculatura que envolve o corpo do animal, que quando ela contrai, ela faz o animal se espremer, tá? Então, ela espreme o corpo do animal, como se fosse um cinto.
Quando você pensa em movimento, em locomoção, a musculatura longitudinal ela faz sentido, né? Porque ela cria os movimentos ondulatórios e o animal consegue se mover, que nem eu expliquei, né? Fazendo aquele movimento de mete pau. Então, consegue se mover. Agora, quando você pensa em musculatura circular, ela não faz muito sentido, né, para movimentação. Pensa bem, o animal vai ficar lá se espremendo o corpo dele, não vai gerar movimento, né? Só vai gerar que ele vai emagrecer, né? Só vai gerar aquela cinturinha ali na onde contraiu, não vai gerar mais nada, né? Mas a gente tem que lembrar que essas musculaturas, elas têm localizações apropriadas, né? A musculatura longitudinal, ela normalmente fica debaixo da pele, né? E ela vai agir realmente na locomoção do corpo do animal. Agora, a musculatura circular, primariamente, a gente imagina ela em volta dos órgãos, né? Como, por exemplo, do intestino. E a contração dela vai auxiliar no peristaltismo intestinal, fazendo com que o alimento mova dentro do intestino. Aí faz sentido, né? Porque se eu espremo, se o alimento está aqui no começo do meu esôfago e eu espremo o meu esôfago, eu empurro o alimento para trás. Aí eu espremo mais atrás, eu empurro mais para trás. Aí eu vou fazendo essas contrações sequenciais e o bolo alimentar vai se movendo através do tubo digestivo, certo? Quando essa musculatura circular está junto com a musculatura longitudinal embaixo da pele e o animal espreme, o que é que ele vai jogar para frente? Se no tubo digestivo é o bolo alimentar, no corpo do animal é os órgãos dele, né? Então, se o animal espremer, ele vai pegar os órgãos, vai jogar para frente e jogar para trás, né? Ele vai fazer tipo uma bexiga, quando você espreme a água, vem para frente e vai para trás. Então, ele vai jogar os órgãos para frente e para trás. E nesse movimento de jogar os órgãos para frente e para trás, ele pode auxiliar no movimento, né? Porque você pensa, o bichinho tá aqui, você espreme, ele joga todos os órgãos dele, assim, vísceras, né, para frente, ele meio que cria uma âncora, né? Faz aquela âncora ali de órgãos, aí a musculatura longitudinal vem e puxa o restante do animal para cá. Então o animal vai se movendo como se ele fosse jogando as vísceras para frente, fazendo tipo uma âncora, né? E puxando. Joga e puxa. A gente vê que um bom animal fazer isso, ele tem que ser um animal muito simplificado, né? Senão ele vai revirar tudo que tem dentro dele ali e vai causar problema. Então, quem faz esse tipo de coisa são animais muito pequenos, né? Vermiformes, microscópicos, certo? Para os animais maiores, isso nunca iria funcionar. E para a musculatura longitudinal e circular funcionar para o movimento, ela precisa do auxílio do esqueleto, né? Ela precisa do esqueleto. E o esqueleto que auxilia isso é o esqueleto hidrostático, né? Então, o corpo do animal que tem esse tipo de musculatura, normalmente ele é cheio de fluido, e esse fluido fica sob alta pressão, então ele fica rígido. Então, na hora que a musculatura contrai, ela contrai contra esse esqueleto rígido e permite com que um animal jogue para frente e para trás, não as vísceras, mas esse líquido que está dentro dele, certo? Então, igual a bexiga cheia de água. Então, ele espreme, joga o líquido do esqueleto hidrostático para frente, cria uma âncora e a musculatura longitudinal puxa o animal para frente. Igual tá representado aqui pela essa minhoca se locomovendo, ok? Certo? Então, ó, vamos recapitular. Então, o animal é cheio de líquido, certo? Ele pode usar os órgãos dele, mas é melhor que ele utilize um líquido, porque aí o órgão pode ficar quietinho lá no lugar dele, não precisa ficar remexendo. Então, o animal espreme a musculatura circular, empurra o líquido para frente, né? Esse líquido que estava aqui, ó, na hora que ela contrai até assim, ó, meio em funil. Então, ela empurra esse líquido para frente, ela tá mostrando aqui, ó. Empurra esse líquido para frente, a frente incha e pesa. Então, o animal meio que cria uma âncora. O peso do animal na frente, ele mantém isso aqui contraído e contrai a musculatura longitudinal que vai puxar o restante do corpo aqui de trás para frente, certo? E aí ele vai se movendo como se ele fosse esse mesmo movimento que eu mostrei da musculatura da barriga, mas utilizando todo o peso do corpo, né?
Esse movimento é bastante útil, muitos animais utilizam esse movimento. Os primeiros vermes que surgiram se movimentavam dessa forma, certo? Contraindo a musculatura longitudinal em sequência com a circular e utilizando os fluidos corporais como um esqueleto hidrostático para poder se mover. Mas para aumentar a eficiência desse movimento, é importante que não só o peso do líquido gere a âncora, mas que haja alguma estrutura que prenda o corpo do animal no substrato e impeça com que aquilo que acabou de ir para frente volte, na hora que a musculatura longitudinal contrai. E aí os animais evoluíram uma série de estruturas que são utilizadas como essa âncora, né, de adesão, que no caso aqui da minhoca, do exemplo, são as cerdas, né, as setas. São aqueles pelinhos que os anelídeos têm, que são utilizados para poder agarrar no substrato e impedir com que o corpo volte, sim que a parte de trás do corpo venha para frente, sem que a parte da frente vá para trás, né, senão o animal não ia sair do lugar. Além dessas cerdas, surgiram parapódios, surgiram ventosas, ganchos, espinhos, né? E também surgiram apêndices. E esses apêndices, como os que surgem nos artrópodes, no futuro dariam origem às pernas dos artrópodes, certo? Dariam origem a estruturas mais eficientes na movimentação, certo? São as pernas dos artrópodes. As pernas dos artrópodes nada mais são do que apêndices ou âncoras que antes eram utilizadas para prender o verme no solo e ajudar ele a ir para frente, e depois se tornaram pernas mesmo para locomover o animal através de andar, né? Andar, nadar, etc. Certo? Bom, e aí eu já pego esse gancho, né? Já dizendo que o surgimento de apêndices torna o animal mais rápido, né, mais eficiente na locomoção e permite comportamentos e movimentos mais complexos, mais eficazes, para chamar atenção para o terceiro tipo de musculatura, que é a musculatura chamada de oblíqua, ou musculatura transversal. Essa musculatura oblíqua e transversal, ela não necessariamente está envolvida com a locomoção, porque ela surgiu nos animais para poder mover coisas do próprio corpo do animal, para mover coisas do corpo em relação ao próprio corpo. Como, por exemplo, mover uma língua, né, no caso da rádula dos moluscos, mover a rádula para frente e para trás, para o animal raspar o substrato, mover um espinho para dentro e para fora, mover, por exemplo, a concha, né, do molusco para abrir e fechar, ou para botar mais para cima e mais para baixo, mover mandíbulas, né, mover os apêndices, né, por exemplo, o animal vai se mover, o apêndice não vai prender ele no solo, então usa a musculatura transversal para fixar ele no solo e usa a musculatura transversal para tirar ele do solo, né? Então tem uma musculatura que prende o apêndice no solo e outra que solta o apêndice do solo. Então, essa musculatura transversal, ela surgiu e também para mover os órgãos, né? Vou puxar o intestino um pouco para cá, vou puxar o rim um pouco para cá, o coração um pouco para lá, né? Mover o órgão para frente, para trás, para um lado, para o outro. Essas movimentações, elas são geradas pela musculatura transversal. Por isso que ela chama transversal, porque ela atravessa o corpo, certo? Em alguns casos, essa musculatura transversal, ela pode ligar as paredes do corpo. Então, ela pode se conectar aos próprios músculos e ligar, por exemplo, o lado direito com o lado esquerdo ou o dorso com o ventre. E aí, na hora que ela contrai, ela pode achatar o animal dorso-ventralmente ou achatar o animal lateralmente, permitir com que ele se enfie em frestas, né, e cavidades e no meio das pedras. Certo, gente? Então, a musculatura transversal, ela surgiu nesse sentido, com essa função. Porém, posteriormente, a musculatura transversal, como ela naturalmente estava ligada aos apêndices, né, eram musculaturas que moviam os apêndices. Imagina, por exemplo, aqui um poliqueto, né, um anelídeo com as suas cerdas. Então, a musculatura transversal ela ligava as cerdas do poliqueto
com o corpo dele, fazia as cerdas dele se mexerem, né? Então, mesma coisa com os artrópodes, como essa musculatura transversal, ela naturalmente está ligada com o movimento de apêndices, ela depois foi extensivamente modificada para gerar a movimentação dos membros. E aí, quando os vertebrados evoluíram os membros, que são as nadadeiras, as pernas e os braços, né? E a cauda também, se você pensar, mas mais as nadadeiras, os braços e as pernas. E os artrópodes, que são os outros únicos animais que também têm apêndices, né, pernas, também evoluíram as suas próprias pernas, né? A musculatura transversal foi modificada para mover esses apêndices. E aí os apêndices passaram a agir como alavancas locomotoras, né? Para isso que servem os braços e as pernas, como alavancas que movem o corpo do animal em relação ao seu substrato. Então, não mais eu preciso me arrastar, não mais eu preciso ficar fazendo pulinhos, nem ficar fazendo peristaltismo para poder se mover. Eu tenho bastões, né? Tenho perninhas de pau, vamos dizer assim, né? Bastõezinhos que fazem o meu corpo se mover. E esses bastões, né? Essas pernas, esses apêndices, eles podem ser modificados individualmente para gerar uma série de estruturas com funções específicas, como nadadeiras para nadar, pernas para andar, braços para agarrar, asas para voar, né? Então, cada apêndice desse pode se tornar coisas diferentes, né? Porque eles podem evoluir separadamente. E aí surge a imensa variedade de estruturas de locomoção que a gente encontra no reino animal, principalmente nos artrópodes e nos invertebrados, que é, inclusive, um dos motivos do sucesso evolutivo da diversificação desses grupos, né? Porque eles conseguem explorar vários tipos de ambiente, eles conseguem ser os melhores predadores, conseguem ser as melhores ou piores, né, presas, depende aí do ponto de vista, e eles conseguem ocupar qualquer ambiente, né, dispersar muito rápido. Então, assim, eles acabam sendo os animais metabolicamente, assim, mais eficientes, não que eles sejam, né, o suprassumo do reino animal, mas eles conseguem ser animais, assim, bastante eficientes fisiologicamente, né? Não é à toa que a gente vive num mundo dominado por artrópodes e vertebrados, né? Principalmente aí mamíferos e aves, né? Ok? Tudo bem? Beleza. Aí como que funciona essa musculatura, né? Então, como eu falei, a musculatura transversal, que é ligada a apêndices, que a gente chama de musculatura apendicular, ela normalmente se diferencia em dois tipos de musculatura, né? Pode ser a musculatura de flexão e a musculatura de extensão. A musculatura de flexão é aquela que traz o apêndice, né? A haste, vou chamar de apêndice, tá, gente? Mas pode ser qualquer braço, perna, nadadeira, asa, qualquer coisa. Então, essa musculatura de flexão, ela traz o apêndice em direção ao corpo, né? Então, quando eu faço assim com o meu braço, eu estou usando a musculatura de flexão para trazer o meu corpo, o meu apêndice em direção ao corpo. E aí, se eu quiser levar o apêndice de volta para fora do corpo, né, levar ele para mais distante do meu corpo, eu uso a musculatura de extensão, tá? Professor, por que não tem um músculo que faz os dois, né? Por que não tem um músculo que faz a flexão e a extensão? Por conta da forma que a miosina interage com a actina, né? A miosina só consegue puxar a actina em direção a outra actina. Então, a única coisa que a miosina consegue fazer, junto com a actina, é contrair, né? É juntar. O músculo só faz contração, ele não faz extensão, apesar de ter esse nome, né, de extensão. Ele só puxa, ele só puxa, só aperta, né? Só traz, só encolhe. Desencolher, né, esticar, não é um movimento ativo, é um movimento passivo. Está relacionado com o relaxamento do músculo, né? Então, você puxa, contrai, e aí para de contrair e relaxa. Aí a célula volta à posição normal, tá? Então, é uma coisa assim,
natural do funcionamento da quitina e miosina, né? Mas, nossa, mas faria tanto mais sentido, né? Se tivesse um músculo que consegue fazer os dois, né? Que consegue puxar para encolher e puxar para esticar, nossa, seria ótimo, mas a evolução não funciona assim, né? Como eu falei, a seleção natural e o processo evolutivo, ele pega o que você tem e tenta te dar um instrumento para resolver o seu problema. Não é assim, né? Talvez se a seleção tivesse propósito, ela realmente faria. Vamos fazer um músculo que faz os dois. Que aí eu não preciso de dois músculos para mover um apêndice, eu preciso de um só, tá? Mas infelizmente não é assim que funciona. Então, para eu mover um apêndice, eu preciso de dois conjuntos de músculo. Um músculo que leva o apêndice para longe do corpo e um músculo que traz o apêndice para perto do corpo, tá? Então, sempre o movimento do apêndice é uma combinação entre a flexão e a extensão, tá? Ó, flexão e extensão, certo? Então, e quando um músculo está contraído, o outro músculo está relaxado. Se os dois contraírem ao mesmo tempo, o negócio não sai do lugar, certo? Então, um músculo contrai e o outro relaxa. E esse movimento de pêndulo, né, que o apêndice faz, é o que vai gerar o movimento. Mas é lógico que se eu ficar só mexendo meus braços, minhas pernas, eu não vou sair do lugar. Então, eu ainda preciso que isso bata contra o substrato para eu poder me mover, certo? Então, o apêndice bate no substrato e me impulsiona para frente, ou para trás, ou para o lado, ou para o outro. Pode ser água, pode ser terra, pode ser ar, né? Quando voa, o animal bate um apêndice contra o vento, né? Contra o ar. E aí ele se move deslocando esse ar e se empurrando através dessa força de reação, ok? Então, essa musculatura apendicular é a musculatura do transversal, tá? Uma musculatura que não surgiu para fazer a gente mexer braços e pernas, mas acabou sendo utilizada para isso no processo evolutivo, certo? E ela é encontrada tanto nos animais vertebrados, como a gente está vendo aqui no caso dos mamíferos, o ser humano, como nos invertebrados, como a gente está vendo aqui nos artrópodes, ok? Que tem pé. Só artrópodes e vertebrados que tem pé. Ah, professor, o polvo também tem pé. O polvo também tem os tentáculos deles, mas o movimento do tentáculo do polvo não está relacionado com a musculatura transversal, tá? Não é dessa forma aqui que ele move os tentáculos dele, não. Ele vai mover o tentáculo dele com musculatura longitudinal e musculatura circular longitudinal e musculatura transversal ligada nas próprias vísceras dele, tá? Então ele consegue puxar o tentáculo dele em direção a ele, consegue mover para cima, para baixo, né? Mas não tem a ver com esse tipo de movimento, que é um movimento de flexão e extensão. Você nunca vai ver o polvo fazendo movimentos de flexão do braço dele, tá? Ele faz só aqueles movimentos assim, ó, certo? De ondulação, ok? Isso aqui a gente vai encontrar só em artrópodes e vertebrados. Até porque, para fazer esse tipo de movimento, que é o movimento, a movimentação mais eficiente, você precisa de um eixo esquelético, tá vendo? No caso do braço do ser humano tem o osso, e no caso do inseto tem o exoesqueleto. Mas o polvo não tem um eixo interno, né? Um eixo esquelético, ok? Certo? Aqui eu coloquei um exemplo do voo, né? Então, você tem, por exemplo, aqui nas aves, aqui é um esqueminha mostrando o voo da ave, né? E aí você tem o esqueleto dela, né? Os ossos, e a musculatura que liga o membro no corpo. Então, aqui, ó, nessa região aqui, ó, que eu estou mostrando, é a caixa torácica, né? Onde ficam os ossos do eixo corporal. E esse aqui, ó, é o osso do braço, né? O osso que vai fazer o movimento do braço. Então, vocês veem que tem dois músculos, ó. Tem um músculo que vai fazer a flexão, que é esse que está embaixo, ó, né, que chama musculatura peitoral, certo? Esse que vai fazer a flexão, ou seja, esse que vai baixar a asa da ave em direção ao corpo dela, né? Fazer esse movimento.
E o músculo extensor, que é o músculo contrário, que é esse que está mais em cima aqui, ó, chamado de músculo supracoracoide, que é o músculo que vai levar a asa da ave para fora, para longe do corpo, né? Vai abrir a asa da ave, certo? Então, o flexor fecha a asa e o extensor abre a asa. E a gente vê que nas aves, o maior e, consequentemente, o mais forte músculo, né, aquele que causa a contração mais forte, é o músculo flexor, porque a ave ela não tem que empurrar o ar para baixo para ela poder se erguer, né? Para ela poder gerar um impulso para ela subir, porque o voo da ave nada mais é do que a ave fica pulando no ar. Vocês lembram do Super Mario? Quando o Super Mario corria assim, ele dava um pulo, ele dava um outro pulo no ar. Isso é o voo, né? O voo é uma sequência de pulinhos, né? É a ave dando pulinhos no ar. Então ela fica batendo a asa e se impulsionando. É lógico que quando ela plana, mas aí não é um voo propriamente dito, né? Ela está planando. Planar, todo mundo plana, né? Pula de um avião sem paraquedas para você ver se você não plana. Plana também, não faz isso não, viu, gente? Mas uma hora você vai cair, vai morrer, lógico. Mas aí você bota uma asa delta, você plana também. Planar é o atrito do ar com o corpo, certo? Aí é lógico, quando a ave tem uma asa, ela tem um paraquedas próprio, né? Então ela plana utilizando esse paraquedas dela. Mas isso não é voar, tá, gente? Isso é planar. A voar é você conseguir sair do chão sozinho, né? Você conseguir se erguer no ar sozinho. E esse primeiro soerguimento é um pulo, né? Então o animal dá um pulo. E aí depois, quando ele tá no ar, igual o Super Mario, ele dá outro pulo, ou seja, ele bate a asa de novo. Então ele dá um outro pulo. Só que ele pula usando a mão, né, gente? Não vai pular usando o pé. Então ele dá outro pulo, dá outro salto, que é a segunda batida do voo. E aí ele vai fazendo isso, né? Tanto que se você reparar, ver um passarinho voando, ele fica fazendo assim, ó, né? Ele fica dando vários pulinhos, ok? Então esse músculo flexor ele tem que ser mais forte, porque ele vai ter que suportar maior atrito com o ar. O flexor, o extensor, ele já não precisa ser tão grande, porque ele só precisa abrir a asa. E quando a ave está voando, o próprio ar tentando passar pelo corpo da ave já abre a asa dela. Né? Você vê, por exemplo, quando está ventando muito, você abre seus braços, o vento não empurra seu braço. Então, a ave, assim, para ela abrir a asa, basta ela abrir um pouquinho que o vento faz o resto do trabalho. Né? Então, esse músculo é menorzinho e o músculo peitoral é maior. Quanto mais forte, mais ágil, mais veloz e mais intenso é o voo da ave, maior vai ser esse músculo peitoral, né? Mais desenvolvido vai ser esse músculo peitoral, porque vai ter que ser um voo mais intenso, né? Então, aves de rapina, aves de voo longo, de voo rápido, normalmente tem um músculo peitoral bem grosso, tá? Ah, professor, frango não voa, por que ele tem aquele músculo peitoral grande? Porque foi modificado geneticamente, né, gente? O frango foi selecionado geneticamente, igual a gente fez com os cachorros, a gente selecionou o frango para ele ter o peito grande para poder comer o peito dele. Mas naquilo ali não existiria na vida real. A galinha real, né, o parente da galinha que vive na natureza, ele não tem um músculo peitoral tão grande, ok? Certo? E aí, essa musculatura, ela fica inserida no esqueleto, né? Ela fica presa no esqueleto, ela não fica presa diretamente no esqueleto, ela fica presa através de tendões, que são tecidos conjuntivos densos, né? Tecido conjuntivo fibroso denso, modelado, que é aquele tecido que aguenta tração, né? Então, o músculo se prende ao osso utilizando esses tendões, esse tecido fibroso, conjuntivo fibroso. E ele precisa de uma área do osso para ficar presa, né? Então, quanto maior for o músculo, maior é a área de osso para esse músculo se prender. Então, na ave, por exemplo, quanto mais forte é o voo da ave, maior tem que ser o músculo de voo dela.
E quanto maior o músculo de voo dela, mais amplo tem que ser a quilha do externo, né? Tem que ser o osso que ele fica preso, que é o externo, a quilha do externo, certo? E onde o músculo se insere no osso, fica marcado, fica uma cicatriz, como se o osso tivesse sido lixado. Então, quando você pega um osso e analisa a superfície dele, você consegue ver quais são as posições do osso onde o músculo estava inserido. Igual aqui, por exemplo, tá vendo nesse ossinho aqui, ó? O músculo está inserido nele só nessa partezinha aqui, ó. O restante do osso não tem músculo. Então, quando você olha para esse osso, você vê a cicatriz desse tendão aonde o músculo estava inserido. E a partir dessa cicatriz, você consegue predizer, né, prever qual que era o tamanho do músculo, qual que era a força que esse músculo produzia, se esse músculo era de flexão, se ele era de extensão. Então, só olhando para o osso, você consegue prever a musculatura. E é assim que os paleontólogos conseguem imaginar, né, criar as teorias de como que eram os dinossauros, porque eles pegam essas cicatrizes que eles encontram nos fósseis dos dinossauros e usam essas cicatrizes para prever como que seria a musculatura do animal. Aí ele recobre digitalmente o esqueleto do animal de musculatura e consegue ver, né, como que supostamente são os dinossauros, né? Mas ninguém nunca viu um dinossauro preservado em fóssil inteiro, né? Porque é muito tempo, né? Não se preserva, só preserva o osso, ok? Por isso que a gente diz que os dinossauros que a gente vê no cinema, eles são projeções, né? Imaginações de como seria o dinossauro verdadeiro. São coisas científicas, né? Então, a gente não tem que questionar no nível do achismo, a gente pode questionar cientificamente, mas não pode questionar, eu acho que isso aí não existe, mas não é assim, a coisa tem pautada cientificamente, mas eles são abstrações, até eles mudam muito ao longo do tempo. Se você pegar um dinossauro e ver como que a teoria de como que ele era ao longo do tempo, você vai ver que quanto mais fósseis são encontrados e melhor a gente sabe sobre como que era o esqueleto do animal, ele vai mudando a conformação. Pega, por exemplo, a história de paleoartística do espinossauro. Você vai ver que o espinossauro ele já foi desde uma coisa que parece com Godzilla até hoje em dia que está muito mais parecido com um jacaré, porque a gente vai, à medida que vão se acumulando os dados, a gente vai entendendo como que o animal é, certo? É muito interessante, né, essa coisa. Eu super recomendo, quem quer entender mais sobre isso, né, sobre como que a gente estuda o osso para imaginar como era o animal inteiro, eu super recomendo os vídeos do canal do Pirula. Ele tem um vídeo que ele explica como que os paleontólogos conseguem imaginar o animal inteiro utilizando só os ossos, tá? Então, corre lá no YouTube, chama Canal do Pirula, e busca esses vídeos, tá? Sobre musculatura e esqueleto. É ótimo. Na verdade, eu recomendo o canal do Pirula inteiro. É um canal excelente. Certo? E essa musculatura de voo, ela também acontece nos artrópodes. Eles também têm asas, né? E aí a gente vê que os artrópodes também usam a musculatura associada à asa para poder voar. Só que os artrópodes, eles não têm a musculatura das asas igual a dos vertebrados. Não é um músculo extensor e um músculo flexor. Eles têm um músculo flexor, que é o músculo que traz a asa para baixo, como está mostrando aqui, ó. Esse músculozinho aí que está vermelhinho aqui, nesse desenho que eu estou mostrando, ó. Ele está puxando assim e está trazendo a asa para baixo. Só que o que leva a asa para cima não é um músculo, não vai ser um músculo que vai empurrar a asa para cima. Vai ser a contração do segmento do corpo, que é esse músculo vermelho que está aqui em cima. Na hora que o músculo transversal que liga o tergito com o esternito faz a contração e espreme o animal dorsoventralmente, ele libera a tensão da asa e ela sobe. Tá? Então, você tem um músculo flexor que puxa a asa para baixo, e é importante para gerar o batimento,
Mas para a asa voltar para cima, não é contração muscular ligada na asa, mas sim o movimento das placas do corpo do inseto, né, do artrópode, que faz com que a asa bata. Em alguns casos, como por exemplo das moscas, né, dos mosquitos, dos pernilongos, esse batimento ele não é gerado nem por músculos que não são ligados à asa, ele é gerado por músculos só do segmento do corpo. Então, do movimento de abaixar e levantar do tergito em relação ao esternito, cria uma tensão na articulação da asa com o corpo que faz com que a asa se mexa, certo? Então, é como se a articulação da asa com o corpo tivesse uma mola. Aí, na hora que o segmento do corpo se espreme, ele puxa essa mola e a mola ligada, a mola, no caso, é uma articulação do exoesqueleto, faz com que a asa bata, certo? Então, o animal contrai o corpo, espreme a mola e a mola continua batendo as asas. Por isso que a asa do mosquito, do pernilongo, bate tão rápido, porque não é o músculo que está fazendo a asa bater, mas sim essa força elástica gerada pela articulação entre a asa e o segmento do corpo, certo? Então, os insetos que têm esse tipo de movimento das asas, que é um movimento elástico, eles conseguem fazer um voo muito mais intenso, muito mais rápido, do que os insetos que têm esse tipo de movimento da asa, que é um movimento que vai ser mais de um inseto que tem o batimento do voo mais forte, né? Então, você imaginar um inseto grande, como um gafanhoto, uma borboleta, né? Uma libélula, que vai fazer que tem o corpo grande, vai precisar, né? Fazer um voo mais forte, um voo de impulso, ele vai precisar de uma musculatura ligada na asa, para poder fazer esse batimento forte. Agora, um inseto pequenininho, como uma mosca, um mosquito, alguns microhimenópteros, bichinhos bem pequenininhos, eles não precisam de gerar esse impulso para erguer o corpo. O corpo é tão leve que só o vento soprando o animal já voaria, né? Então, ele só precisa sustentar o voo, ele só precisa ficar no ar sem cair. E esse sustentamento do voo é gerado por um batimento muito rápido, como se fosse a hélice de um helicóptero ou o voo do beija-flor. É aquele batimento muito rápido. Esse batimento muito rápido, nos insetos, não seria possível, porque o inseto não é um animal vertebrado com um metabolismo alto, né, com endotermia, ele não é um animal desse nível, né? Ele é um animal ectotérmico, tem suas limitações. Então, ele só consegue fazer esse batimento super rápido por conta dessa musculatura elástica, certo? Bom, de qualquer forma, isso que eu expliquei aqui são mais exemplos, tá? Não é necessário que vocês decorem como que o inseto voa, como que a ave voa. O que eu quero chamar a atenção aqui é para os diferentes tipos de músculos, flexores e extensores, que estão relacionados não só com o voo, como também com o nado, né, com o andar, com o correr, com o pular, tudo funciona da mesma forma, tá, gente? São músculos extensores e flexores reagindo em contraposição, né, a um eixo esquelético, e em alguns casos, a musculatura pode se utilizar também na musculatura corporal, que é a musculatura que move dentro do corpo, como é o caso aqui dos insetos, que se utilizam dessa musculatura para isso. Então, a gente vê que a musculatura é muito versátil, né? Dependendo do que o animal tem e do que ele precisa fazer, ele vai evoluir a tecidos e contrações específicas para fazer esse movimento, certo? Mas também a gente tem que lembrar, vou mostrar isso aqui até bem pequenininho para vocês não desesperarem, porque nada disso aqui é para decorar não, tá, gente? É só exemplificação. É importante a gente lembrar que a musculatura ela se espalha pelo corpo do animal inteiro, não é só ligado com apêndices, tá? E tudo que o animal precisa mover, ele vai utilizar a musculatura para mover. Igual, por exemplo, olha eu aqui dando aula para vocês. Eu preciso mover meu olho, eu movo minha língua, eu movo minha garganta, as cordas vocais, eu movo a minha mão, eu movo minha cabeça, eu movo meu olho, né? Eu movo meus pelos.
quando está quente, quando está frio. Então, eu estou movendo um monte de coisa no meu corpo, né? Tudo ao mesmo tempo. E tudo isso que eu mexo no meu corpo está associado com musculatura, certo? Então, a gente vê no corpo dos animais, como está mostrando aqui nessas imagens, né, essas várias imagens, vários tipos diferentes de musculatura, né? Por exemplo, aqui a gente vê a musculatura do eixo corporal, que é utilizado para mover o eixo do corpo em relação a ele mesmo, né? Que é muito bem representado pela musculatura dos peixes, que faz aquele movimento de natação ondulatória dos peixes, que é também essa musculatura que me permite fazer esse movimento para cá e para cá, para frente e para trás, né? Que move o eixo do corpo, né? Então, a musculatura longitudinal, que fica distribuído no corpo inteiro do animal, que permite ele fazer isso, certo? A gente também encontra uma musculatura análoga a essa na região do pescoço e na região da cabeça, né? Como está mostrando aqui e aqui, que vai mover a cabeça para frente e para trás, para um lado e para o outro, né? Vai gerar tensão, vai mover mandíbulas, né? Pode mover orelhas, pode mover coisas associadas à cabeça, trombas, né? Narizes, etc. Então, essa musculatura que a gente vê no eixo da cabeça, do eixo do corpo, também pode ser encontrada movendo aqui a região da cabeça. Tanto externamente ao osso, né? Vamos dizer assim, por cima dos ossos, como está mostrado aqui, como também no meio e por baixo dos ossos, como está mostrando no desenho, nessa figura do tubarão, onde a gente vê a musculatura, não só a musculatura associada à mandíbula, ao crânio, né, ao olho, como a gente vê também a musculatura associada às brânquias, né, à faringe e ao início do trato digestivo. Então, a musculatura também está associada a isso. E aqui embaixo, ó, no exemplo do gato e no exemplo do lagarto, a gente vê essa musculatura aqui, ó, que é a musculatura do eixo corporal, modificada de acordo com a necessidade do animal, né? Então, o gato aqui está representando um animal que tem uma locomoção, vamos dizer assim, mais dependente dos membros, né? Então, são animais que se movem sobre estacas, que é o caso aqui dos gatos, de todos os mamíferos, de alguns répteis, das aves que voam, né? Então, o animal, o que gera o movimento do animal é basicamente a musculatura associada aos apêndices. Então, a gente vê musculaturas bem fortes, né? Associada aos braços, às pernas, e a musculatura do eixo corporal, ela não vai mais funcionar para movimentação igual a gente vê aqui no peixe. Ela já vai estar associada só à contenção dos órgãos e manutenção da forma do corpo, que a gente chama de tônus, né? Tônus muscular, que é manter o corpo em pé, né? Igual aqui, por exemplo, né? A gente tem essa musculatura aqui do peito e da barriga que mantém o meu corpo ereto, né? Se eu não tivesse ela, eu ia tombar, né? Por isso, quando a gente não exercita, a gente vai ficando cada vez mais corcunda, porque essa musculatura aqui vai ficando relaxada, né? Vai ficando fraca. Agora, quando eu tô no tônus muscular, né? Quando eu tô ereto, firme, essa musculatura que mantém a forma do meu corpo. Essa musculatura aqui, antigamente, era utilizada para nadar, né? No nosso ancestral Ictiostega. Ela é utilizada para nadar. Hoje em dia, ela não é mais usada para movimentação, ela é usada só para tônus muscular, para posição e sustentação do corpo. Já em animais como lagartos, serpentes, crocodilos, né, anfíbios como salamandras, cecílias, a musculatura que vai gerar o movimento do corpo, ela ainda é, em grande parte, a musculatura do eixo corporal, essa mesma musculatura dos peixes. Por isso que muitas vezes a gente vê o lagarto, a serpente movimentando, e eles ainda fazem o movimento ondulatório do corpo, né? Porque a musculatura do eixo corporal ainda é importante para fazer o movimento do corpo. Mas, além dela, eles também utilizam os braços e as pernas. A cobra não, porque ela perdeu. Mas os outros ainda utilizam os braços e as pernas para poder se mover, tá? Então, funciona junto. Ok, gente? Ok? Então, assim, aqui só para a gente ter uma noção de como que a musculatura pode se diversificar
nas diferentes partes do corpo do animal, dependendo da função que ela precisa fazer, tá? Lembrando sempre que a musculatura ela serve para manter a postura e a forma do corpo, ela, que é a função primordial dela, ela funciona para mover estruturas internas do corpo, a musculatura transversal visceral, ela funciona para mover os membros do corpo, as pernas, os braços, as nadadeiras, as asas, que é a musculatura transversal apendicular, certo? E ela também funciona para mover outras estruturas secundárias, né? Como, por exemplo, mover a língua, olho, né? A orelha, em alguns casos, tá? Mover outros órgãos genitais, né? Mover outras estruturas aí que não são apêndices, mas estão aí anexas ao pelos, né? Eu falei anexo, lembra do pelo. Pelo, escama, pena, né, unha, tudo isso pode ser movido, né, a unha do gato que sai, né, tudo isso pode ser movido utilizando musculatura também, tá? Falou que é movimento, você vai usar a musculatura, ok, gente? Certo? De boa?